Olá! Vender é muito importante, seja para quem oferece produtos, serviços ou quem fabrica. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, a gestão de vendas e negócios na indústria. E para conversar sobre esse assunto, uma pessoa que tem muita experiência na área, está conosco Jorge Lunardi. Olá, senhor Jorge, bem-vindo ao programa. Tudo bem? Jorge Lunardi é um consultor, atua nessa área de treinamento, de assessoria e tem uma longa experiência como industrial. Desde 2005 atua no mercado com a consultoria Jorge Lunardi Associados. Ele é graduado em Geografia e em Ciências Sociais, cursou técnicas de administração e de vendas, gestão de projetos e instrução de treinamentos. Jorge, como as indústrias podem aumentar suas vendas? O que elas devem fazer para melhorar suas vendas? A gente costuma falar muito de melhoria de vendas no comércio, para quem oferece serviços, mas na indústria, como isso é possível? Bom, na indústria ou em qualquer outro segmento é importante que o empresário conheça o seu negócio, né? Muitas das dificuldades aparecem no dia a dia e ele não toma conhecimento. Então, uma das coisas que a gente sugere para que o empresário esteja atento é que ele conheça o seu negócio, conheça as pessoas que estão ali, que se relacione bem com o mercado, né, e que esteja olhando sempre para as oportunidades, né, fazer bem aquilo que ele faz. Montar uma empresa não é difícil, o difícil é fazê-la caminhar e prosperar. Isso você consegue com a contribuição de colaboradores, olhando o mercado, fazendo treinamentos, trabalhando muito em benchmarking. Se o empresário se esquecer que ele não está sozinho, muito perigoso. Hoje, quais são as principais dificuldades das indústrias brasileiras? Elas vendem bem ou elas apresentam dificuldades em relação às vendas? Geralmente vendem mal, a maior parte vende mal. Mas identificar dificuldades é complicado porque depende do ângulo, né, do ponto de vista. O empresário ele se acomodou muito em apontar como dificuldades os impostos, né, a carga tributária que é tida como alta é realmente alta, né, a concorrência internacional, a concorrência predatória local. Então, geralmente, ele identifica isso como grandes dificuldades que ele tem. Na realidade, embora essas dificuldades realmente existam, ele geralmente não percebe que as maiores dificuldades estão na gestão do negócio dele. Um negócio que foi montado por acaso, ele não encara isso como um investimento, ele não treina o seu pessoal, ele não se relaciona com o mercado. Não tem plano de negócios? Não, dificilmente. E nós temos casos aí de setores bastante desenvolvidos, inclusive com certificações ISO, ou ISO específicas, como é o caso do setor automotivo, na ISO TS. Eles têm um plano de negócio porque a certificadora exige. Só que esse plano de negócio fica dentro da gaveta do controlador. Então, se você tem um plano de negócio guardado na gaveta, sem compartilhar essas informações, você lançou a primeira semente para o mau negócio no futuro. Então, o relacionamento com o seu colaborador, o treinamento com o colaborador, o relacionamento com o mercado em geral, isso raramente o empresário faz. E é mais fácil para ele dizer que a carga tributária é alta, que tem problema de tarifas cambiais, que o governo só pressiona, que os fornecedores pressionam demais. Ou seja, aquela velha história, colocar a culpa em outras pessoas, em outra, é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Sr. Jorge, hoje as empresas enfrentam uma competição acirrada, seja com empresas nacionais ou com empresas estrangeiras, nesse mundo globalizado em que vivemos. Como é possível, então, uma indústria, uma fabricante de produtos, se destacar entre suas concorrentes? O que ela deve fazer para ter destaque no mercado? Você vai ver que nós sempre vamos falar em benchmarking, né? Olhar para o mercado, conhecer o mercado, a concorrência, os fornecedores, os concorrentes mais próximos,
Hoje em dia também conhecer os países, né? Com esse mundo interligado, tem que conhecer as diferentes culturas também. Isso é muito correto. Só que antes de nós nos preocuparmos com a China, com a Índia, com a Turquia, nós devíamos olhar para o outro lado da rua. A nossa maior concorrência está em casa. Está no concorrente que está no mesmo bairro, na mesma cidade, num outro estado. A concorrência maior está aqui, né? E é lógico, nós sabemos que alguns países emergentes oferecem muitas facilidades para os seus produtores e eles podem fazer uma concorrência muito difícil de ser perseguida. Mas é muito claro também que os empresários locais não têm feito muita coisa. Então, se nós temos na China hoje o grande perturbador do mercado, esses empresários deveriam ir à China para ver como eles estão fazendo. Não se fixar apenas nas informações dos jornais. Ir lá. Então, nós temos feiras na China, agora em abril tem uma, com 1 milhão de metros quadrados. E nós fizemos uma reunião na Federação das Indústrias recentemente, e a Federação das Indústrias está com dificuldade para reunir 50 empresários do Paraná, para ir ver o que está acontecendo na China. Do Paraná todo, né? Do Paraná todo. É a Federação do Estado do Paraná. Tanto é que a organização mais forte que nós temos aqui é em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. O Paraná tem dificuldade. Então, o empresário nosso tem sido muito omisso. E isso gera grandes dificuldades. Então, inovação é uma palavra que ele se recusa a aceitar. Para muitos empresários ainda é modismo. Então, inovação é gastar dinheiro com possibilidades muito remotas de retorno. E na verdade não é, né? De forma alguma. O empresário acaba só buscando apoio, buscando quem o auxilia, uma consultoria, quando os problemas já estão instalados, né? Exatamente. Eu quero falar mais sobre essa questão de consultoria, mas isso no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo agora, você que está nos assistindo. Não saia daí, voltamos rapidinho, um momentinho só. Caro time da IBS, hoje eu venho para falar dos nossos compromissos com a formação de nossos alunos. Nosso compromisso é muito mais do que um certificado ou um diploma. É o momento de reinventar a educação para garantir o ensino-aprendizagem de excelência, com novas metodologias, novas tecnologias, cases do mundo real, games simulando um ambiente empresarial de constante mudança, troca de experiência e network e, principalmente, compartilhando conhecimentos. Mas, acima de tudo, uma escola de excelência tem que formar líderes que inspirem as pessoas. Nosso desafio é preparar nossos alunos nos 4 focos de excelência da Estação Business School. Com essas 4 áreas de excelência da IBS, os profissionais aqui formados saberão promover a grandeza das pessoas, melhorar os processos, entender melhor o mercado e, principalmente, gerar resultados positivos para as organizações. A paixão que nos move é a grande fonte de energia para enfrentarmos os desafios. E por falar na paixão que todos, colaboradores e professores, temos por essa escola, nos tornamos tão felizes. Assim, formamos líderes. Assim, honramos nosso compromisso. Estamos de volta. O tema do programa Gestão Eficaz de hoje é gestão de vendas e negócios na indústria. E conosco uma pessoa que tem experiência na área, Jorge Lunardi. Jorge, a gente falou no bloco anterior sobre as dificuldades que a indústria brasileira vem enfrentando.
A gente citou também que os empresários costumam buscar auxílio somente quando esses problemas já estão instalados, eles não fazem um planejamento prévio para evitar essas situações. Como uma consultoria, então, pode auxiliar esses industriais, esses empresários? Como auxiliá-los a se prepararem e evitar crises? O consultor tem uma vantagem sobre as pessoas que estão dentro do negócio. Eu sinto muito isso fazendo esse trabalho hoje. Enquanto industrial, nós tínhamos alguma dificuldade para aceitar algumas informações, porque essas informações não vinham da maneira que nós esperávamos que viessem. Então, hoje, o que nós entendemos que o consultor pode fazer, desde que ele seja alguém muito bem preparado e muito bem informado, que esteja atento ao que acontece no mercado, ele pode, com o seu cliente, identificar os maiores problemas, algumas dificuldades graves dentro da empresa e, mais importante, com o auxílio dos colaboradores, que acabam conversando de maneira mais franca com o consultor. Ainda existe nas empresas um relacionamento entre controlador e colaborador muito conservador. Ainda temos aquela divisão hierárquica extremamente rígida, isso ainda acontece nas indústrias? Ainda acontece muito, ainda. Especialmente nessas empresas onde nós atuamos, que são as pequenas e médias, e que representam seguramente mais de 90% do nosso capital, isso existe bastante. São empresas familiares, nós encontramos ainda alguns avós dirigindo essas empresas, né? Ou alguns pais um pouco mais velhinhos, e houve uma transferência da educação familiar para a empresarial. Então há uma barreira. Em função disso também não se compartilha muitas informações. Então o trabalho do consultor, na realidade, é só quebrar essas dificuldades que existem, porque isso acaba facilitando, né? Então, promover o compartilhamento das informações e dividir as responsabilidades. Isso ajuda muito a vencer dificuldades. E esse é um trabalho que o consultor pode fazer. Quando o consultor chega na empresa, na indústria, como ele inicia esse processo de consultoria? Primeiro avaliar as dificuldades, os problemas, daí em diante, como se desenvolve o processo? Existe um período um pouco grande desse trabalho, que é o de conviver. É muito importante que o consultor conviva no ambiente da empresa. Por quê? Porque as primeiras informações que são passadas pelo contratante, às vezes vêm distorcidas. Então você precisa filtrar depois essas informações. E você só vai conseguir fazer um bom trabalho se você conviver por algum tempo e obter alguma intimidade no relacionamento, não só com o contratante, como com os seus colaboradores. A partir daí, você começa a identificar os problemas e passa a enxergar as possíveis soluções. Interessante. E a empresa, no momento que ela vai fechar o contrato com a consultoria, o senhor analisa quais são os valores da empresa, certos princípios devem ser seguidos no momento de fechar esse contrato, ou a consultoria atende a qualquer tipo de cliente? O cliente precisa estar comprometido com essa nova intenção de melhorar suas vendas? Certamente. E como nós tivemos a nossa empresa por muitos anos, ao longo desses anos nós fomos estabelecendo alguns princípios para administrar o negócio. E quando nós montamos a nossa empresa de consultoria, nós estabelecemos que nós só teríamos sucesso no trabalho desenvolvido se o empresário, o contratante, concordasse com alguns princípios, né? Então, por exemplo, o mais simples e que às vezes o próprio empresário não vê, é que o negócio dele é um investimento, né? Como se fosse uma aplicação na bolsa, como se fosse a aquisição de um imóvel ou qualquer outro investimento. E como qualquer investimento tem que dar retorno, né? Então esse é um ponto fundamental. Pode parecer estranho, mas
poucos empresários entendem a empresa dele como um grande investimento. Ou porque recebeu de herança, ou porque começou pequenininho e não sentiu que aquilo cresceu. Não sentiu. Ou mistura muito com a família ainda, o investimento. Também. Né? Isso é muito comum. Um outro aspecto é que nós precisamos que ele entenda que ele tem um negócio, uma empresa, que independente de fazer produtos ou de prestar serviços, ele tem que vender. Né? E para vender, ele tem que ter um foco do cliente. Diferente do que se fala muito em foco no cliente, né? O foco do cliente. Então, para eu vender, eu preciso saber o que o cliente deseja e o que o cliente do cliente deseja. Então, eu preciso ter noção dos objetivos do meu cliente. Isso é muito importante. Importante também, e a gente percebe isso por ocasião da contratação, na realidade antes da contratação, se o empresário concorda que ele tem que vender, os seus colaboradores têm que vender, todo mundo tem que pensar e agir como colaborador. Não é só o departamento comercial da empresa que vende. Vender é fácil. Qualquer vendedor vende, qualquer gerente comercial vende, qualquer diretor de vendas é bom, se ele tiver retaguarda. A retaguarda é dada como? Pela telefonista, que atende ao telefone adequadamente, pelo porteiro que nos atende, pelo responsável. Pessoal que entrega mercadoria de maneira correta, no prazo correto. Pelo preparador de máquina, pelo engenheiro da manutenção. Então, se todos agirem, pensarem e agirem como vendedores, o resultado é mais rápido, é mais consistente. Então, quando nós estamos conversando com o nosso possível cliente, nós observamos muito isso. Então, nós já tivemos alguns casos de termos que agradecer a consulta e tal, mas não dava para fazer o trabalho, porque se não tiver esses princípios, a coisa não funciona, não vai para frente. Pelo que o senhor afirmou, então, o papel do colaborador, independente do cargo que ele ocupa dentro da empresa, é importantíssimo nesse processo de vendas. Todo colaborador tem que estar envolvido, tem que estar nessa mesma energia de manter a empresa de uma forma correta, funcionando bem, progredindo de uma forma bem sucedida, aumentando as vendas. Inclusive na elaboração do plano de negócio. Por que isso? Porque se eu tenho uma empresa com 400 funcionários, eu não vou ter 400 numa reunião. Mas existem alguns funcionários-chave de todas as áreas, e quando a gente fala todos, são todas mesmo. Existem alguns funcionários que eles têm informações muito importantes. Então, na hora de eu elaborar o meu planejamento, ou vamos até reduzir isso para a adoção de uma política de vendas, é importante que haja essa participação. Porque se eu desejo que todos se comportem como vendedores, que todos pensem e ajam como vendedores, é preciso que eles também participem da elaboração desse planejamento, dessas políticas. Então, independente da área em que atuam. Perfeito. Eu quero falar mais sobre plano de negócios, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos para mais um intervalo e voltamos já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Converso hoje com Jorge Lunardi, estamos falando sobre gestão de vendas e negócios na indústria. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre o plano de negócios. Esse plano de negócios na indústria, ele tem particularidades ou um plano de negócios feito pelo fornecedor de produtos, pelo um revendedor de produtos, pode ser similar ao da indústria? Não, o plano de negócio, na realidade, ele
não tem grandes diferenças pelo segmento industrial. Uma grande parte importante dos planos de negócio tem a ver com você trabalhar junto com as pessoas, né? Então, como nós comentamos, eu tenho que saber o que está acontecendo no mercado, eu tenho que saber por que eu tenho aquele empreendimento, por que eu tenho a indústria, que tipo de cliente eu desejo, em que lugar eu quero vender, né? Quanto eu posso vender, quando eu posso vender, né? Então, são detalhes que, se eu planejar adequadamente e distribuir essas informações internamente, a chance do sucesso é muito grande. Mas o plano de negócio, ele vai ter um resultado também muito bom se ele for precedido por avaliação de mercado. Por avaliação de mercado. Então, eu não posso simplesmente montar um negócio, ter uma indústria e achar que vou vender o que eu desejo vender, o que eu consigo produzir. Não. O que o cliente deseja comprar. Exatamente. Né? Eu tenho que atender a demanda. Se eu conseguir atender a demanda, eu vou afinar um pouco mais esse plano. Eu quero atender num prazo adequado, né? Num preço adequado, com requisitos de qualidade que o mercado está desejando. E, dentro do possível, e isso é possível num plano de negócio, é você superar a expectativa do mercado. Porque muita gente já está fazendo aquilo que eu quero fazer, ou que eu me proponho a fazer. Então eu tenho alguns a vencer, aqueles que já estão no mercado. Tem outros que têm a mesma ideia que eu, e estão entrando também. E tem aqueles que vão olhar o sucesso do segmento e vão fazer a mesma coisa, vão querer fazer a mesma coisa. Então, o plano de negócio é importante, porque ele tem que planejar o presente e olhar muito para o futuro. Jorge, a gente também não pode esquecer de falar do papel do líder. Falamos já da importância do colaborador nesse sentido de alavancar as vendas da empresa. E o líder, qual a importância do líder? Como o líder pode impactar no resultado da empresa? Basicamente no relacionamento. Lógico que ele deve ter ocupado um cargo distinto dos demais por conhecimento técnico. Isso é muito, muito normal, muito comum. Mas nem sempre um bom supervisor vai ser um bom gerente, né? Não pelo conhecimento técnico, mas pelo relacionamento, né? Então, a relação do líder com os seus liderados, ela é fundamental. É muito importante que ele seja um exemplo, né? Exemplo de conduta, né? Veja que nós estamos deixando o conhecimento técnico em segundo plano. Conhecer requisitos de engenharia, de qualidade, de gestão em geral é fácil, a escola te dá isso, né? Então, o relacionamento é fundamental. Então, acho que aí o líder pode, e ele tem que ser alguém que está disponível sempre disponível. Tanto quanto o seu diretor, o seu acionista, controlador, tem que estar à disposição dele também. Então, à disposição do negócio, menos da carreira dele. Atento para os colaboradores e para o mercado. Exatamente. Jorge, participar de feiras e eventos pode ser uma boa oportunidade para empresas que querem conseguir mais visibilidade, se destacarem no mercado. Como a participação nesses eventos pode ser importante para a empresa? Veja, nós temos uma palestra cujo título é Quem Aparece, Vende. E nós achamos que a feira é uma grande oportunidade para você aparecer e, consequentemente, para você vender. Isso se nós formos olhar o aspecto só da operação de venda em geral. Mas a feira ela é muito importante também para eu saber o que está acontecendo no mercado. O que os meus concorrentes estão fazendo. O que tem de novidade. Né? O que os fornecedores estão fazendo no mercado. Só que as feiras, elas podem dar resultado ou não. E isso independe do volume de dinheiro investido. Depende do planejamento. Então, as feiras oferecem um resultado muito bom se elas estiverem
se os eventos de negócios estiverem inseridos dentro do planejamento de vendas, né? Então não vai ser uma decisão simplesmente porque o concorrente vai participar ou porque o amigo vai participar. A participação em feira, como expositor, tem que ser dentro de um planejamento. Como visitante também. Então eu não posso ir à Alemanha para visitar uma feira, e uma feira de 10 dias eu a visito 2 dias e 8 dias eu vou passear, como é normal também entre os nossos empresários. Por isso nós temos que nos planejar. Até costumam dizer, né, as pessoas que participam de muitos eventos, que as feiras na Europa e fora do Brasil, elas têm características diferentes. Aqui no Brasil tem um quê de entretenimento, tem shows, eles servem drinks e comidinha nos estandes. Na Europa é muito mais objetivo, as pessoas vão para fazer negócio com esse produto. Isso é uma realidade? Veja, na maioria dos países latino-americanos é assim. Em alguns países da Europa também são como no Brasil, né? Nos orientais, não. Nos orientais, um empresário expõe em um espaço de 2x2 e tem um resultado maior do que muita empresa aqui com 300 metros quadrados. O brasileiro vai mais para fazer networking, seria isso? Vai. Isso já está mudando muito, né? Já está mudando muito. Mas ainda há muita visita à feira sem planejamento. Então, nós, quando vamos fazer um passeio, nós planejamos o período, nós planejamos os hotéis, nós planejamos os passeios, nós planejamos tudo. E nós entendemos que ainda algumas empresas que vão participar de missões empresariais, por exemplo, eles planejam muito bem a ida e a volta, né? 1 ou 2 dias de visita, mas não programam uma visita técnica a um concorrente, a um possível fornecedor. O diálogo com os expositores é muito pequeno. E existem aqueles que vão expor realmente, né? E que também, por falta de uma assessoria melhor, acabam não tendo muito sucesso. Eles têm dificuldade até para tirar as amostras aqui do Brasil. Eles carecem de informações. Tudo por falta de planejamento. É uma pena. Para encerrar essa nossa conversa, infelizmente nosso tempo é curto, qual seria o seu principal conselho para as indústrias, principalmente as paranaenses, que desejam melhorar suas vendas, incrementar suas vendas? O que o senhor diria a elas? Bom, a gente sempre resume em algumas palavrinhas, que é vender bem, vender mais e vender sempre. Só que para que isso aconteça, e principalmente para vender sempre, nós temos que olhar muito para o nosso negócio, olhar muito para o mercado, deixar um pouco as justificativas, as desculpas do lado e trabalhar mais na inovação, né? E não só inovação em equipamentos, em processos, mas principalmente em conhecimento, no treinamento das suas pessoas. Inovação é a palavra-chave. Sem dúvida nenhuma. Que ótimo. Jorge, agradeço a tua presença, obrigada por estar hoje aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você também que esteve nos assistindo. O programa Gestão Eficaz de hoje fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Até lá.